estar com 40 anos junto. Agora, ele deve estar com 70 e pouco. Então, os dois estão em pé de guerra. Ela não suporta ele, não suporta ela. Ela quer internar ele, porque num lugar onde fica só idoso. Porque ela não suporta. Daí a filha entrou e falou, mas mãe, vocês vivem há 40 anos juntos e agora? Ela falou, não é agora. Já faz anos que o seu pai fala que vai melhorar e não melhora. Eu não aguento mais. Ela falou, mãe, mas não é certo. Agora ele está com 76, você vai largar dele? Ela falou, então você não quer que eu me separe dele. Mas então, vai você viver com ele um mês para você ver. Daqui a pouco é você que não aguenta ele. Aí eu expliquei para ela, é a mente reativa dele que está passando dos limites, mas não é uma coisa que começou agora. Sempre foi assim. Então, você achar que uma pessoa vai mudar só porque gosta de você, não, a mente reativa. Quando ela entra em ação, você se torna um inimigo daquela pessoa. E ela vai te atacar. E daqui 5 minutos, o que a pessoa faz? Pede perdão, desculpa, não vou fazer mais isso. Só que isso não é um controle racional. A pessoa vai atuar dessas duas formas. Ou uma hora é bonzinho, uma hora é mal. Só que isso daí não passa só na conversa. Tem que fazer alguma coisa. Boa noite, bem-vindos a mais uma live e hoje o tema é Descomplique. Mas antes de saber como descomplicar, o que será que complica, né? Alguma coisa pega. Né? Alguma coisa acontece. Bom, você já assistiu as nossas lives antes? Você já conhece a mente reativa? Então eu vou falar um pouquinho dela de novo. A mente reativa, o nome já diz tudo. Reativa, vem de reação. Quando você viu, você já fez. Então você faz ou diz coisas que você não queria. A mente ativa, ela tem força e poder de comando sobre os seus pensamentos, seus propósitos, suas ações. Então, você programa, você projeta tudo. Se a mente reativa entrar e você desconhecer ela, sem chance. Você perde a jogada por falta de conhecimento, né, Diego? É um game perdido, né? Exatamente. Então, por que a vida se torna complicada? Primeira coisa, por falta de conhecimento. Pensa numa área da sua vida que está difícil de resolver. Pensou? Você tem conhecimento para resolver essa área? E às vezes você busca daqui, você busca dali, você lê daqui, você lê dali. Mas às vezes você tem tanta informação na sua mente que você nem sabe o que usar. Mas se você tiver o conhecimento adequado e correto, esse conhecimento te dá certeza e automaticamente você tem um melhor resultado na sua vida. Então, como que você vai descomplicar a sua vida se você não tem conhecimento? Né? É verdade, porque às vezes a pessoa erra muito. Errar não tem problema, o que não pode é errar sempre no mesmo erro, né? Exato. Porque daí você fala, não é possível, você faz uma coisa e não analisa, mas tem um porquê que a pessoa não analisa. Exatamente. Quando entra a mente reativa na jogada, você só executa coisas que você não quer. Então, é praticamente impossível viver a vida usando a mente reativa. Exatamente. Quais são as consequências de você não conhecer a mente reativa? Você pode ter problemas de relacionamento interpessoal. Seu trabalho, você não vai produzir quanto queria, vai sentir que faz mais do que pode, vai sentir sobrecarga, vai casar com a pessoa errada achando que era certa, vai ter uma vida doméstica muito conturbada. Isso vai acabar refletindo na criação dos seus filhos. E não tem bem nenhum em não conhecer a mente ativa e não eliminá-la. Se é no trabalho, imagina você roda, sabe, na gaiola e não vai para lugar nenhum. Corrida de ratos, né? Exatamente. Então não tem nenhum benefício manter uma mente reativa.
A mente ativa, ela complica a vida de uma pessoa. Aqui diz o seguinte, ó. No livro de Dianética. Que o aberrado é a pessoa que tem a mente reativa, tá? O aberrado complica a vida dos outros de 1000 maneiras. O aberrado é a pessoa que tem a mente reativa. Complica a vida dos outros de 1000 maneiras. Então imagina, se a mãe está aberrada, ela vai gritar com os filhos, ela vai dar 2 ordens ao mesmo tempo. Não, vai lá, não, vai lá. Entende? Vai deixar a pessoa meio perturbada. Se é um pai, pode perder a paciência com a mãe na frente do filho, ter problemas financeiros que não consegue resolver. Nossa, tem tantas formas de complicar por causa da existência da mente ativa que dá para fazer uma longa lista. O bom é que tem solução, né? Uma coisa que é comum é no trânsito, né? Uhum. As pessoas, por causa de pouca coisa, arrumam briga. Porque as pessoas não conseguem analisar de um ponto de vista racional. Uhum. Então a mente reativa ali é como se fosse uma bomba programada. Uma hora estoura, daqui a pouco volta ao normal, e a pessoa vai vivendo assim como se fosse normal, sabe? Exato, esse é o problema. Normalizar a mente reativa. Aí fala assim, é de 5 minutos, perdeu a cabeça. Mas na realidade a pessoa está agindo irracionalmente. E dessa forma ela vê coisas que não é real, pode até falar que você faz coisas que você não faz, acusa as pessoas, culpa as pessoas, tudo porque vê tudo muito distorcido. Exatamente. E você não tem nenhuma história de gente que complicou? Eu lembro de uma que eu acho que já falou em uma das lives, sobre a pessoa na porta do banco. Ah, sim. Teve uma vez que uma moça ia entrar na porta do banco e que a porta do banco vai travar com qualquer metal, né? Daí ela tira a bolsa. Daqui a pouco ela volta. Tira o sapato, que não sei, acho que tinha uns pregos lá, tirou. Foi tirando. Chegou uma hora, ela se irritou tanto com aquela porta eletrônica lá, que ela arrancou a roupa. Foi uma loucura. O pessoal falou, moça, mulher, que você está fazendo isso? Você está louca? Agora vocês vão deixar eu entrar, porque se eu fosse uma bandida, vocês iam me deixar como se fosse assim. A porta vai selecionar uma pessoa, né? E na realidade, depois que ela ficou com a parte de cima sem nada, ela começou a chorar e falou que o guarda que era o culpado. Que era ele que estava travando a porta, né? Então você vê que complicação. A pessoa trava ali na porta e trava a vida de um monte de gente. E isso é uma forma de, de modo errado, complicar a vida dos outros. Só que não tem só outros, tem a sua própria vida. O que você está fazendo para ser uma pessoa melhor? O que você está fazendo para ter resultados diferentes na sua vida? Tá tendo? Entende? Como que tá? Porque se você não conhece a mente ativa, tem muitas coisas que você pode normalizar. Achar que é assim mesmo, que a vida é assim mesmo, mas gente, não é assim mesmo. Não é assim mesmo e é necessário que faça algo a respeito. Se o mundo está piorando, se as coisas não estão como deveriam estar, é porque a mente ativa está sendo cada vez mais fortalecida e menos conhecida. Porque como as pessoas não conhecem, então ela é manipulada pelo desconhecido, né? Porque essa mente reativa todo mundo tem, não é privilégio de nenhuma classe social. Não é porque você é pobre, você é rico, você vai ter ou não vai ter. Só que a pessoa, quando ela sabe como a mente funciona, facilita muito. Mas não saber disso cria muitos problemas. Porque nesse livro aqui, ó, esse livro aqui, na realidade, é o manual da mente humana. Só que você fala assim, mas para que eu vou estudar esse manual aí? Isso não é problema meu. A pessoa não tem noção que a mente é sua. É você que tem que ter noção de que você está fazendo coisas que podem prejudicar os outros, pode prejudicar a si mesmo. Então a pessoa vive a vida como assim, eu fiz, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Como até fala, perdoa, porque eles não sabem o que falam, né? E nem fazem. Só que na realidade é você que está fazendo, vai ter consequência e você vai pagar por isso. E tem uma coisa grave, as pessoas acabam pegando medo da pessoa reativa, porque a pessoa explode de uma forma assim exagerada, né? E as pessoas vão te isolar. Então, às vezes você vê uma pessoa assim, ninguém conversa com ela, ninguém chega perto, por quê? Tem medo, porque dá medo, porque a pessoa reage de uma forma totalmente fora de qualquer padrão.
na realidade não havia necessidade da pessoa fazer aquilo, mas ela faz. Só que o que é engraçado é que depois que a pessoa volta ao normal, né? A pessoa fica, você me desculpa, eu não fiz por querer, eu não sei onde eu estava com a cabeça, deve estar acontecendo alguma coisa, deve ter alguém fazendo alguma coisa para mim. Quando na realidade é simplesmente um padrão de comportamento irracional. E a pessoa tem que buscar ajuda, porque isso não vai passar com o tempo. Quanto mais o tempo passa, mais a sua mente reativa vai ganhando força. Sim. Vai ganhando tamanho. Chega a um ponto que a pessoa fica totalmente desequilibrada. Sim. Digo a você que atende desde 2005, já há bastante tempo usando internet. O que você percebeu? Qual o estrago que a mente reativa mais faz na vida das pessoas? Do que as pessoas reclamam, a maioria? A pessoa reclama que ela não consegue ter um trabalho onde ela possa trabalhar e ser competente. Reclama que o casamento casou com uma pessoa e depois descobriu que aquela pessoa era outra. A pessoa não consegue ver saída para a vida dela. Ela se sente mal. Uma por não saber viver em sociedade, conviver com as pessoas de uma forma amigável, porque parece que tudo que elas fazem dá problema. Uhum. E realmente dá problema. Você vê às vezes num trabalho, uma pessoa é mandada embora. Por quê? Porque ela faz o que ela quer, ela acha que ela pode tudo, quando na realidade a pessoa, se ela tivesse noção de que exige um certo comportamento no trabalho, não existe? Uhum. Num casamento, existe uma regra de como um casal ser feliz e como ele viver os dois de uma forma onde aquilo pode viver 30 ou 40 anos, normal. Só que o que acontece? Acabam se chocando, desgastando o casamento, acaba trocando de parceiro, como se o outro fosse mais normal, né? Só que depois eles veem que o problema não está no outro, o problema está em você. Então, quando você tem consciência de que a forma que você está vivendo não está sendo boa, nem para ele, para ninguém, nem para os filhos, é o momento certo de você buscar ajuda. Porque a mente sua não vai mudar se não fizer uma terapia correta. Porque aquilo lá não vai, porque é uma gravação que está na mente. Então aquilo vai ficar gravado. Você troca de parceiro, aquele padrão que você tinha com o outro, você vai ter com o outro. Né? Então você não vai mudar quando troca de parceiro. E nem quando muda de serviço. A pessoa fica, mas aquele chefe, aquele gerente me marcou, ele não deixa eu subir de cargo, nada. Mas não é que a pessoa te marca. Você faz coisas que acabam sendo marcado. Então, a vida não vale a pena vivendo dentro da mente ativa. Você vê que com a mente ativa a vida complica de várias formas. E quanto mais você vai vivendo, mais você acumula fracassos. Cada estresse que você passa no dia a dia, cada sensação de que você não é reconhecido, cada dia que você se sente um pouquinho nervoso por algum motivo, você perde um pouco. E a mente ativa ganha um pouco, né, Lívia? Esse dia eu fiz uma entrevista, o casal acho que deve estar com 40 anos junto. Agora, ele deve estar com 70 e pouco. Tá? Os dois estão em pé de guerra. Ela não suporta ele não suporta ela quer internar ele porque num lugar onde fica só idoso, porque ela não suporta. Daí a filha entrou e falou, mas mãe, vocês vivem há 40 anos juntos e agora? Ela falou, não é agora. Já faz anos que o seu pai fala que vai melhorar, e não melhora. Eu não aguento mais. Ela falou, mãe, mas não é certo. Agora ele está com 76, você vai largar dele? Ela falou, então você não quer que eu me separe dele. Mas então, vai você viver com ele um mês para você ver. Daqui a pouco é você que não aguenta ele. Aí eu expliquei para ela, é a mente reativa dele que está passando dos limites, mas não é uma coisa que começou agora. Sempre foi assim. Então, você achar que uma pessoa vai mudar só porque gosta de você, não, a mente é ativa. Quando ela entra em ação, você se torna um inimigo daquela pessoa. E ela vai te atacar. E daqui 5 minutos, o que a pessoa faz? Então, pede perdão, desculpa, não vou fazer mais isso. Só que isso não é um controle racional. A pessoa vai atuar dessas duas formas. Ou uma hora é bonzinho, uma hora é mal.
Só que isso daí não passa só na conversa. Tem que fazer alguma coisa. Porque senão a vida sua não vai ter sentido. Você vai passar uma vida e as pessoas vão lembrar de você de que forma? Nossa, aquela pessoa era chata, insuportável. Só que a pessoa também tem um lado bom. Só que vai prevalecer as coisas ruins que você faz. Uhum. Sim, então, boa noite, tudo bem? Eu sou a Luciana Santos, aqui tá a Diva Rosina. A live hoje é sobre descomplicar, mas a gente está mostrando a complicação, que é a aberração. Aberração é quando a gente tem aí a mente ativa e ela tá bem fortinha. A mente ativa, ela acumula perdas, dores, fracassos. E cada estresse do dia a dia, cada pontinho que você perde aí, por causa de alguma má emoção diária, a sua mente ativa está aumentando. E não tem como você descomplicar a sua vida com uma mente reativa em ascensão, com uma mente reativa que aumenta. Existe um manual aqui da mente humana, que é o Dianética, você pode compreender a mente, por aqui você já aprende muita coisa. Mas o ideal mesmo é fazer a audição, que é a terapia da Dianética. O propósito é que você seja clear, que não tenha mais a mente ativa, que seja no mínimo liberado, que não tenha uma parte da mente ativa, e aí você já repere suas capacidades, suas forças, sua habilidade de lidar com a vida e com as pessoas. As pessoas estão falando muito dessa coisa de socializar, né? De incluir, do que for. Só que como a mente reativa em ação fica tão difícil, fica difícil para quem no trabalho, fica difícil na escola, fica difícil na família, porque a mente ativa está aí. Então é a única que prejudica relacionamentos, é a única que prejudica o trabalho, é a única, é o que complica. Eu tinha acabado de ler aqui no livro que o aberrado complica a vida dos outros de 1000 maneiras. Quem nunca complicou a vida de alguém? Você cometeu já um erro? Já teve um acidente? Já ficou doente? Acabou complicando para alguém, né? E isso é aberração, isso é a mente ativa ganhando. E outro que é legal, que tem a Dianética preventiva e a de recuperação. Se você percebe que ainda não está com a mente reativa, em um estado mais agravado, né? Você pode começar a estudar e se prevenir, né? Porque isso daqui, se você não se cuidar, a mente ativa é uma arma, ela pode destruir, matar, ela pode fazer qualquer coisa. E às vezes a pessoa está do lado de uma pessoa que vai vai te destruir e você não percebe. Sim. Porque não está escrito aqui, ó, estou na mente reativa. Exato. A mente reativa é assim, é do nada, é uma bomba programada, vai explodir. Agora, de que forma e qual vai ser o estrago, é a longo prazo, né? Tem estragos graves como suicídio, homicídio, estupro, casos graves de mente ativa, assassinato, né? Já falei. E tem aqueles casos simples que a pessoa vai morrendo em doses homeopáticas, sabe? Eu já conheci uma pessoa, um dia tava todo mundo conversando num domingo, todo mundo feliz, comendo lazer na casa dela. 2 da manhã, essa mulher tem um infarto e simplesmente morre. E as pessoas, nossa, mas por quê? Ela tava tão bem. Não tava tão bem. Isso só foi a mente ativa no ápice. A pessoa tá passando estresse, tá nervosa, tá ali uma bomba, uma panela de pressão. E às vezes ela não tem como, não tem pra quem pedir ajuda. Entende? Então, e aí complica a vida, né? E não pensa você que vai morrer e acabou, não. E continua. Então você leva aí sua mente ativa pra onde você for. É porque as pessoas, atualmente as pessoas ficam falando assim, estou estressado. Como se falar que está estressado é uma solução. Se você fala que está estressado, a situação tá feia pro seu lado. E não adianta você ficar esperando que as coisas aconteçam e vai resolver do nada. Se você não fizer nada, as coisas vão continuar. E a mente reativa, ela causa reação física. Esse é o problema. A pessoa do nada pode ter um batimento cardíaco acelerado, pode travar uma coluna, pode acontecer qualquer coisa. Tem problema na diabetes. Pode, diabetes, pressão alta, por quê? O estresse, ele vai causar um estrago na sua vida. E o que é o estresse? A pessoa não sabe lidar com a vida e bater nos outros, xingar, gritar, isso não resolve.
Se você não resolve, o seu corpo vai somatizar. Então, tem que fazer algo a respeito. Então, se quer descomplicar a vida, conheça a mente ativa e elimina a mente ativa. Porque ela não vai te ajudar em nada. Às vezes eu faço entrevista a pessoa, mas não ajuda a mente ativa. Porque eu só falei porque eu fiquei nervoso e eu xinguei aquela pessoa. Eu falei, você xingar uma pessoa na mente reativa mostra que você não usa sua mente analítica. Porque o normal da pessoa é falar cara a cara. Falar, olha, eu não gostei do que você fez e eu não estou entendendo por que você está agindo dessa maneira. Agora, eu entrar na mente reativa e dar uma de louco e querer te bater, lógico que você vai me escutar, mas vai ficar com o pé atrás, né? Então a reativa assusta, o outro fica com medo. Então, perto de uma pessoa que tem uma mente reativa forte, as pessoas ficam acuadas. Só que uma hora aquela pessoa que também está acuada, ela vai entrar na mente reativa. Exato. Porque uma mente reativa aciona a outra. Quando os dois entram, aí o bicho pega. Você viu o caso do professor que foi assassinado esses dias? Não sei se vocês viram, mas enfim. O que eu quero dizer com esse caso é a mente ativa no ápice do aluno. Se a pessoa já conhece a mente ativa, ela pode prever o que pode acontecer. E ela poderia salvar vidas se percebesse a mente ativa. As pessoas manifestam, ela dá sinal. Então é muito importante conhecer. Para casos não tão horrendos como esse, ou para casos piores. Então não brinca com a mente ativa, porque ela é realmente o mal da humanidade, é causadora das guerras, destruidora de lares, da traição, de tudo mais. O problema da sociedade é que quanto mais o tempo passa, menos as pessoas querem conhecer, mais a mente ativa se fortalece. Então se você conhece o inimigo, ele já não ganha força. E você sabendo como a mente funciona, já facilita. Porque você percebe a hora que você está analisando e a hora que você está reagindo. Não vai resolver seu problema, mas pelo menos você sabe que alguma coisa está errada. E pode prever. E pode prever. Daí você fala, não, está na hora de procurar ajuda. Porque às vezes a pessoa não procura ajuda porque ela acha que quando falar as coisas que ela faz, as pessoas vão achar, a gente vai achar que ela é louca. Não é louco, o comportamento é errado. Mas eu vou conversar com uma pessoa que está disposta a mudar aquilo ali. E só tem uma pessoa que pode te ajudar, só você. Sim. Já vi casos de surto antes da Dianética, que se eu conhecesse, teria salvado a pessoa, porque a pessoa tem um surto, psicótico, dá uma loucura ali. De repente, a pessoa foi medicada e ficou 50 anos tomando remédio. Então, você vê, se eu conhecesse na época e tivesse idade para ajudar, eu ajudaria. Mas a gente pode salvar a pessoa de uma dependência química. Por quê? Porque a gente conhece a mente, pode ajudar e pode auxiliar. Então, quer descomplicar a vida? Conheça a mente, esse é o manual da mente, que é o poder da mente sobre o corpo. Tá? Esse livro, a princípio, foi escrito para os médicos. Como a sociedade precisa desfazer da lavagem cerebral, então é muito importante que ela conheça esse manual, porque assim ela vai saber com o que ele está lidando, como a mente funciona. Tá? Deixa eu falar uma situação recente. Uma moça, ela casou e ela começou a trabalhar junto com o marido. E ele tinha uma empresa pequena e ela começou a ajudar, uma menina muito competente, e a empresa começou a crescer. Quando começou a crescer muito, ela começou a ficar agitada, porque ela estava perdendo o controle, porque ela assumiu o controle da empresa, mas é tudo nas costas dela. Né? E o que aconteceu? O marido dela deixou ela assumir o controle e ficou assim, como se a empresa fosse dela. Só que a empresa está crescendo tanto que ela não está sabendo lidar com a situação. Aí o que ela decidiu? No momento de mente reativa, que ele ia morrer. Aí ela cometeu uma situação lá, só que salvaram ela. Aí você fala assim, precisava chegar nesse extremo? Pois é. Não, mas por pouco ela não morreu? Ia morrer. Aí você fala, mas você queria fazer isso? Não. O que você queria fazer? Eu queria resolver esse problema, eu não aguentava mais. Não é tirando a sua vida, você vai resolver um problema. O que você tem que fazer é aumentar a sua capacidade para enfrentar a vida. Porque a vida é uma caminhada, né? Mas vai parar ou vai querer, o que você quer fazer? Continuar ou quer parar? Tem gente que quer parar, tem gente que quer morrer. Agora, o que você quer fazer? Pois é. E
Então por hoje é isso. Então descomplica a vida, tá bom? Então até terça-feira que vem, às 20h45. Curta, comente e compartilhe a live. Até mais, boa noite!